Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13. Conforme você for encontrando, dê um amém aí para mim. 13, 1 Coríntios. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É interessante que poucas pessoas entendem o texto de Paulo, não conseguem entender edificação, fogo, templo, destruição. E essa semana eu parei muito para estudar a hermenêutica e o contexto sagrado desse texto. Eu falei, Deus, como nós nos enganamos ao batermos, eu bato nisso, quem me acompanha sabe que eu falo disso há muito tempo. Nem todos são templo do Espírito Santo. O Espírito Santo te acompanha, o Espírito Santo está com você, você é salvo. Como isso está baseado aonde? No texto de 1 Coríntios de Paulo. Eu vejo gente falando assim, quando a gente fala da igreja, né, o prédio, Deus não habita em templos feitos por mãos. Meu irmão, só pelo que você está falando na internet, da maneira como você está falando, ele também não habita em você. Isso é uma bobeira, isso é coisa de pastor, fazer prédio para os outros ficar, para ganhar dinheiro. Não habita em você. Se você está usando esse termo, se você está usando qualquer rede social para falar isso, eu já digo para você, você que está escrevendo isso, você não é a habitação do Espírito Santo. Porque o Senhor manda dizer o que é Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga ao governador que eu estou restaurando com Neemias e com Esdras, a Zorobabel, nascido em Babel, é o que significa o nome dele. Judeu que não conhece Jerusalém, judeu que nasceu em Babel. Então o judeu que nasceu em Babel não sabe como funciona Jerusalém, assim como Davi não sabia como conduzir a arca, porque a arca não é do tempo de Davi. Tem gente falando de Deus, mas não conhece a Deus, não nasceu no tempo em que Deus derramou o seu Espírito sobre a face da terra. Fala do que não conhece, advoga o que não sabe, incrimina quem não tem que incriminar e defende o indefensável. E diz, Deus não habita em templos, você habita em quem? Você? Você é a base? Você é o modelo? Então me mostra aí para eu te seguir. Aí Paulo vem e fala assim, olha, eu vou trazer só a hermenêutica desse texto. A obra de cada um se manifestará. Ponto, vírgula. Respira forte, pensa no que você acabou de dizer, ok? A obra de cada um se manifestará. De qual obra? Fala assim, a minha obra. Olha o medo, fala, minha obra. A minha obra. Na verdade, o dia a mostrará ou declarará. Por que o dia? Nunca veja a obra de noite. O pedreiro quer te mostrar uma parede, um bolso, não veja, tem que ser de dia, ainda mais se não tiver luz lá no canteiro de obra. De noite, você tem que ver a obra de dia. Com total iluminação para você ver, né, o alinhamento, se está no esquadro, se o embolso está certinho. É de dia que você vê essas coisas. De noite você não consegue ver, irmão. Piso. Tu vai ficar, aqui eu assentei aqui com lanterninha. Me desculpe, isso não é o correto. Você tem que ver a obra de dia, irmão. Vai ver a obra de dia, não é claridade total. Então ele diz assim, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Presta atenção, ele está falando sobre mostrar, mas ao mesmo tempo está falando sobre provar. Fogo. Por que fogo? Porque o fogo ele é destruidor. A quem ele consegue destruir? Mas a quem o fogo não consegue destruir, ele é aprovador. Prestou atenção nisso? Por que tem portas anti-incêndio ou anti-chamas? Porque o fogo não consegue passar por ela. Por que tem estúdio que tem placas como essa aqui, anti-chamas? Essas placas são todas anti-chamas, foram caras. Para justamente não propagar fogo. Por quê? Porque o fogo virá, vai provocar calor, vai provocar pânico, mas não vai destruir a placa, porque ela é anti-chamas.
chama. E quando acabar o fogo, o que é que você vai dizer? Oh, graças a Deus que botou aqui uma placa anti-chama. Porque o fogo veio e não a destruiu. Mas se botar madeirite aqui, você fala, quem foi o louco que botou um teto rebaixado com madeirite? Com eletricidade em cima? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? O que você tem, o fogo vai provar. Se pega fogo ou se resiste. O que você é, o que você diz que é, o que você mostra que é, será provado pelo fogo do Espírito. Aguarde. Aguarde, que o fogo do Espírito virá sobre você. Mas não é para te dar o labachúria, não. É para te provar. É o que ele está dizendo aqui. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que você prega precisa estar junto com o que você vive. Ah, pastor, se for assim ninguém vai pregar. Se esforce para viver o que prega. Se esforce para viver o que prega. Seja justo, seja honesto. É que todo mundo olha para roubo, mentira, adultério e bebedice. Seja justo. Tem crente que é malandro. Quer ter vantagem em tudo. Finge que não está vendo que está dando beiço no irmão. Finge que não está vendo que está explorando a mão de obra do irmão. Finge que está vendo. Finge que não está vendo que está errado. Seja justo, seja honesto. Quer tudo baratinho. Quer tudo baratinho. Mas se for pegar serviço dele, é o mais caro. Seja justo, seja honesto. Já viu isso? Quando é para ele tem que ser barato, mas quando é ele que vende tem que ser caro. Seja justo. Sempre cito esse exemplo. A pessoa está na agonia para pagar uma dívida. Não sei quanto vale o meu, como o meu é velho. Você quer 13? Acho que é 13, né? 11, sei lá. Só troca quando quebrar. 13, João. O meu é 13. Está no 17, né? É ruim que eu vou dar. Vai ficar esperando. Mas aí, vamos supor, não sei quanto vale isso aqui, nem quero saber. Mas vamos supor que eu falo assim, eu quero 2.000, 1.500, não sei. Estou precisando, irmão, estou com a conta de luz atrasada e a Light vai cortar e eu preciso vender, irmão. Você tem o dinheiro. Você é hipotético, tá, gente? Não você. Ô, irmão, dou 1.000. É justo? Irmão, é negócio. Cada um faz, não estou obrigando ninguém a vender nada. Aí você depois diz que o Espírito Santo habita em você? Habita em você? Nessa malandragem? Da necessidade do terceiro? Habita? Tem certeza? Não, isso é ser esperto. Desculpe, isso é ser desonesto. Desonestidade não é só pegar o que não é seu. Desonestidade é saber quanto vale algo e não dar o que vale algo. Alguém, quando soube que eu pagava um valor X para um certo período, falou, você paga isso tudo? Rapaz, tem 5 anos que eu trabalho com esse cara. Ele tem todos os equipamentos. Ele usa o carro dele. Ele faz o que eu teria que chamar outro pedreiro de outro lugar para vir fazer. Eu teria que levar 3 pedreiros para fazer o que ele faz. É justo o que ele recebe. Quem está pagando sou eu, o problema é meu. Eu não tenho que brigar com ele, eu brigo. Está em dia, não está, meu filho? Então faz logo o que tem que ser feito. Eu não pagaria isso. Tudo bem, se você acha que não vale o serviço dos outros. E quanto você cobra? Você entende isso, irmãos? A nossa obra, ela é aprovada no fogo. Eu não creio que uma igreja desse tamanho precisa tanto de dinheiro. Eu não creio que o pastor precisa de dízimo. Eu não creio que eu tenha... Dízimo é lei, não é? Se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Os fariseus dão dízimo do hortelã, do cominho. Sabe o que é hortelã? Cominho. Sabe por que eles dão dízimo do hortelã e do cominho?
para não pecar contra Deus. Vai que eles estão errando, então eles querem dar o dízimo até do hortelã e do cominho, não só da gordura, não só da lã, não só do vinho, não só do azeite. Eles davam. E Jesus falou assim: viu o que eles fazem? Eles são tão bons que eles dão o dízimo da hortelã e do cominho. E nós, Senhor, exceda aos fariseus. Porque se a vossa justiça não exceder a deles, vocês não são melhores do que eles. Paulo continua dizendo: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O que Paulo está falando é de uma grande construção, tipo o templo, sabe o templo de Salomão? Enorme. Foram feitos com muitos pedreiros, muitos arquitetos, engenheiros. Então, você sabe o que é o selo de Salomão? Você sabe o que é a marca do pedreiro? A palavra pedreiro não é quem joga cimento na parede. Pedreiro é o que cortava a pedra. E a pedra vinha com uma especificação do engenheiro. Ela precisa ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura e tanto de profundidade. O cortador de pedra chamava-se o quê? Pedreiro. Por edificar, ficou pedreiro que faz e constrói. Mas ele cortava naquela edificação. Quando o mestre de obras, o arquiteto ou o engenheiro vinham, o que eles faziam? Eles pegavam a cana de medir, seria para a gente hoje o metro, né? Ele media. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, bateu. De quem é essa pedra? E agora? Quem cortou a pedra no meio de milhares de pedras? Cada pedreiro tinha a sua marca, a sua assinatura. Ele criava uma assinatura e marcava lá. Botava as iniciais dele, botava uma estrela. É assim que funcionava. E aí, o ajudante anotava: essa pedra é do José Maurício. Põe aí, perfeita. Avisa o fulano que não passou. Está errado. Veio torta. Porque não dá. A pedra não pode... eles não podiam colocar... A pedra tinha que estar... Já foi em construção antiga? A pedra é colada uma na outra. Não tem lugar nem para botar argamassa, meu irmão. Era coladinha. Só aquele filete mal passava ar. Então, o pedreiro recebia por cada pedra cortada dentro da especificação que foi dada pelo engenheiro. Qual é a promessa de Deus em Deuteronômio 34 para Israel? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprires tudo conforme a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Se. O que o Senhor fala para Josué? Não te aparte deste livro da lei. Não te desvies. Você está entendendo o que Deus está falando nos dois contextos? Não tem como. Não tem como prosperar errando. Não tem como crescer errando. É uma luta. Você pode se esforçar para muitas coisas. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis? Aí, olha o que Paulo traz justamente no verso 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É aqui que todo mundo erra. Paulo, na hermenêutica, Paulo está comparando construção, edificação de templo, como todos os povos tinham, e aí ele tira a identidade templária de um prédio para nós, para quem está lendo a carta dos 1 Coríntios. Não sabeis que vocês, em semelhança a um prédio que é construído, que eu acabei de dizer, que se for destruído e não tiver bem feito, aquela pessoa que esteve responsável por aquela parte vai ser punida porque ela errou na construção? Não sabeis que agora vocês, para Deus, é como um templo? E, aí olha bem, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora o final. Se alguém destruir, ele não está falando de alguém de fora que está destruindo. Preste atenção. Irmãos, púlpito tem que ter teologia também, quando ela precisa estar aqui. A ferramenta da hermenêutica, da exegese, a tradução do texto, para que a gente não seja enrolado por qualquer pilantra que sobe púlpito e fica falando besteira. Paulo está fazendo uma analogia, um paralelismo. Ele está dizendo assim: se alguém não construir direito o templo e vier o fogo e destruir, o Senhor destruirá, porque você é responsável pelas suas próprias obras, pela construção da sua própria vida. Porque o Espírito Santo não habitará antes de testar se o imóvel está pronto para receber todos os tipos de intempéries da natureza. Ele não vai habitar dentro de você, ele vai te testar com terremoto, com fogo, com vendaval, com meteoro, com inundação. E se ele souber que você está de pé, eu posso morar em você.
É isso, é disso que o texto está falando. Ele só será habitação quando você passar por todos os testes do fogo. Quando ele te testar, ele está te testando. Pelo fogo, pela água, pelo vento, pelo terremoto. Você lembra o que ele fez com Elias? As forças que ele manifestou com Elias. Eu sou, agora você aprendeu. Eu sou templo do Espírito Santo. Tem certeza? Já foi provado no fogo? Já foi provado no vento? Já foi provado no maremoto? E quando foi? Passou? Você conseguiu passar quando foi provado? Quantos dos nossos aí esteve aqui dentro com a gente? Está onde? Foram reprovados. Não sei o que estou dizendo, é a vida deles. Pastor, como é que o senhor conclui isso? Olha para o crescimento. Olha para o fruto. Ostracismo, sombra, tentando se encontrar, tentando se achar. É interessante, né? Eu louvo a Deus quando a pessoa erra e consegue entender que errou. Não vou citar nomes nem nada. Mas uma pessoa ligou para mim, pastor. Queria um tempo para falar contigo. Fala, meu irmão. Não, que eu queria. Eu falei, irmão, não enrola, fala. Fala. Algumas coisas eu considerei. Eu falei, irmão, está perdoado. Segue em frente. Segue em frente, querido. Sem mágoa, irmão. A gente tem que morar no mesmo céu, cara. Eu quero morar no mesmo céu que você. Você não quer morar no mesmo céu que eu? Então vai em frente, cara. Precisa, não vou marcar tempo para conversar contigo. Sabe porque eu não vou remoer aquilo que já passou? Não adianta você vir me explicar. Eu não quero explicação sua. Se você quer meu perdão, está perdoado. Se é que eu acho que eu tenho que te perdoar. Eu acho que não tenho que perdoar nada, não. Diante de Deus. Foram escolhas. Cada um tem sua escolha. Você toma a sua escolha, eu tomo a minha. Você toma a sua decisão, eu tomo a minha. Você escolheu sair. Você entendeu naquele tempo que você precisava sair. Louva a Deus, cara. Que bom. Está bem, está na igreja, tua família. Então, é isso que mais importa. É você permanecer salvo. Igreja, as pessoas saem, as pessoas entram, as pessoas ficam, fiquem em paz, cara. Meu coração não tem, até porque eu quero ir para o céu. Se eu começar a fazer listinha de quem eu tenho raiva, acabou, meu irmão. Aí fica difícil alguém subir. Agora entenda uma coisa, vou só te falar uma coisinha. A tua vida é resultado das suas escolhas. E cada vez que você cresce, o Espírito Santo te testa com fogo. Não pense que o teu crescimento não tem preço. Ele tem dois preços. O preço do teu esforço, o preço daquilo que você lutou para construir, mas vai vir agora o engenheiro da prefeitura. Vai vir o arquiteto da prefeitura para fazer a vistoria sobre aquilo que você construiu. E se ele desaprovar, pode destruir. Se ele não der o habite, pode destruir. Se ele chegar lá e ver que a planta não bate com o que está construído, avançou, aqueles 10 centímetros que o pedreiro falou que não tinha problema nenhum, agora o arquiteto da prefeitura viu e foi lá e mediu. O fiscal mediu. Meu amigo, tem um avanço de 10 centímetros aqui, não está na planta. E agora? Você entendeu isso? Não dá para você habitar. Você não pode habitar nessa casa. Se habitar vai ser ilegal. Avançou 10 centímetros. Mas 10 centímetros, meu irmão, a planta está dizendo que é 4,38. Aqui tem 4,48. Pelo amor, vocês são muito chatos. Não, meu amigo, não somos chatos, não. É que se houver algum problema amanhã com vítima fatal, vão buscar essa planta. E a minha assinatura vai estar aqui embaixo aprovando essa obra. Eu não vou aprovar. Se alguém acima de mim quiser aprovar, é contigo mesmo. Eu não vou aprovar. Tem 10 centímetros a mais. Só que é 10 centímetros vezes 25. Vê quanto é que vai dar isso de área. 25 metros. São 10 centímetros por 25 metros. Olha quanto isso dá de área. Não é um pequeno erro, meu querido. É um erro grande. Ou você refaz a planta, vai para a prefeitura, pede tudo de novo, ou você destrói tudo isso aqui e volta os 10 centímetros. Coisa chata, né, irmão? Você acha que um Deus não é assim, não? Não te desvies. Volta, arrepende-se,
veja onde caíste. A gente pensa assim, eu pequei aqui. Não, irmão, é para tudo. Arrepende-se. Volta às primeiras obras. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está sentado mesmo. Fala com Deus agora, diga: Senhor, onde eu preciso rever minha arquitetura? Porque a hora que o Senhor vier aprovar uma área da minha vida, se for destruída, eu vou ter que fazer tudo de novo. Qual área da minha vida precisa ser reconstruída? Qual área da minha vida é meu temperamento? É minha teimosia, é minha arrogância? O que é, Senhor, que eu faço que não está bem construído dentro de mim? O Senhor só vai habitar em mim quando a casa estiver com habite do céu. Sem o habite celestial eu não vou ser habitado. Agora eu estou entendendo. O Senhor está comigo, você é meu proprietário. O Senhor me comprou, me lavou, o terreno é seu, a obra é sua, os pedreiros são seus, tudo é teu. Mas eu não posso ser uma casa habitável, porque tem algo no meu projeto que não está certo. Tem coisas fora do padrão, fora da planta. E o Senhor está me avisando: não vou habitar em terra contaminada, não vou habitar em prédio mal feito, não vou habitar em coisa feita de qualquer jeito, não vou habitar em invasão, não vou habitar nada disso. Eu te comprei, eu paguei preço justo por você. Eu coloquei material de construção em você. Eu contratei pessoas para trabalhar em você. Eu não vou habitar em edificação errada, mal feita, construída de qualquer jeito. Eu não vou habitar em coisa que não está correta. O meu espírito não habitará aí. É dono, é proprietário. Propriedade exclusiva de Deus. Mas não posso habitar. Não posso habitar. O que está impedindo você e eu de sermos a habitação de Deus? O que está impedindo você de ser uma habitação? Fala com Deus nessa manhã, nesses 2 minutinhos que faltam. Fala com Deus. Senhor, eu quero construir certo. E não é sobre aqueles pecados que a igreja categorizou como os piores pecados do mundo. Senhor, são coisas íntimas que estão no meu coração. São coisas pequenas que eu acho que não vai interferir em nada. É aquele cano mal colado com fogo, que ao invés de passar cola direitinho, passar luva, eu botar luva, eu fiz um foguinho para entortar. Ao invés de botar um joelho de 45 graus, eu entortei no fogo. É aquele cano mais baratinho, que eu acho que aguenta da minha... não é um tigre, não é um amanco, serve, não serve. É de qualidade inferior, não passou nem no ISO. Mas eu fui lá e comprei porque ele é mais baratinho. É aquela... Sabe? Isso aí não afetará em nada. Deus sabe que eu amo. Deus sabe que eu faço o meu melhor. Só que às vezes o nosso melhor é o pior do céu. O nosso melhor é o pior do céu muitas vezes. Porque a gente continua sendo egoísta, bagunceiro, teimosos, arrogantes, mentirosos, matadores de profetas, matadores de pastores, matadores de irmãos.
incendiários de igrejas, maquinadores do mal contra muitas pessoas que não gostamos e ficamos pensando, vai ter que se dar mal para provar que eu estou certo. Não, irmão, ninguém tem que se dar mal para você ficar certo, não. Pelo amor do céu, não faça isso. Abençoe as pessoas, não amaldiçoe ninguém. Nós precisamos tratar isso dentro de nós. Nós precisamos tratar isso dentro de nós. Preguiçosos, ambiciosos, fofoqueiros, maldizentes, amaldiçoadores. Que isso, irmãos? Somos nós. Arrogantes, falsos muitas vezes. Você acha que o Espírito Santo é só um azulejinho aqui? Não, está errado, cortou errado. Olha a junta do azulejo, está errado, o piso está colocado errado. Pode arrancar e colocar, olha a junta aqui, cadê o marcador de junta? Você está pensando que o Espírito Santo vai aceitar só porque está no cantinho da parede e ninguém está vendo? Estou vendo, eu estou vendo. Eu estou vendo o rejunte errado. Eu estou vendo que aquela pode tirar e cortar o piso certo. Eu estou vendo o que está errado. Eu vou botar um móvel em cima. Não esconda o que está errado. É só colocar o vaso aqui no banheiro e ninguém vai ver. Não esconda. Está errado, não esconda. Ah, a parede ficou torta, eu vou tirar na massa. Não, você errou o esquadro. Vai tirar nada na massa. Você vai gastar muito cimento. Vai ficar um meio centímetro de massa aqui, 3 centímetros lá. Você acha isso certo? Desfaz a parede, faça ela corretamente no prumo e no alinhamento, no esquadro. Você está sendo pago para isso, então faz da forma correta. Eu paguei um preço de sangue pela tua vida. Eu te dei o meu espírito, eu te abençoo. Por que você está fazendo isso errado? Por que você está construindo o meu templo de forma errada? A casa não é sua, é minha! É minha! Você não é mais seu, você é meu! Eu te comprei com sangue puro. Essa construção não é para você, é para mim. Eu não estou te construindo para você, não é para você morar, é para eu morar em você. E você fica dizendo, vem habitar em mim, vem habitar em mim. Aí quando eu chego para fazer a vistoria, está tudo errado. Está tudo torto. Telhado vaza. Muro invadindo o vizinho. Parede fora de esquadro. Piso todo mal cortado. Pintura mal feita, emmassamento da parede toda errada, cheio de buraquinho, não lixou direito. Você quer que eu habite aí? Você quer que eu habite aí? Eu não vou habitar aí, me perdoe, filho, vai arrumando. Eu vou habitar quando tudo estiver certinho, do meu jeito. O Espírito Santo está falando, irmão, não sou eu. Quando eu aprovar a tua obra, eu moro aí. Quando você passar no meu crivo, quando eu olhar para a planta, quando eu olhar para a planta, e a planta me mostrar cada centímetro quadrado, e a planta aprovar você, eu entro e habito em você. Eu entro e faço morada em você. Eu entro e coloco os móveis em você. Eu entro e dou festa. Eu entro e ilumino tudo. Eu entro e coloco o carro na garagem. Eu entro e faço um jardim florido. Eu entro e começa a fazer a diferença na rua. Eu entro e faço todos olharem para você. Eu entro para que todos digam, que casa linda. Olha que casa bonita. Olha que habitação linda. Olha como é que essa casa ilumina de noite. Olha como o portão é bonito. Olha como ela é perfeita. Eu entro e habito em você. O Espírito Santo é exigente, meu irmão. Não vai habitar de qualquer jeito em nós. Me perdoe. É proprietário, é dono, vai visitar toda hora a obra, vai ver como é que está. Mas se ele não aprovar o que você está construindo, se o fogo dele vier, é melhor que reconstrua antes do fogo vir. Porque se você insistir dizendo, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, então tá bom. Vou testar você no meu fogo para ver se você está pronto. E onde cair, preste atenção, vai ter que reconstruir tudo de novo, ainda que tenha levado 10 anos,
20 anos. Você está pronto? Quer que eu venha fazer essa vistoria? Tem certeza?